Espírito Santo, Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. És fogo do céu nesse lugar. peço o Espírito Santo de Deus, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Vem Espírito Santo de Deus, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia você que está em casa, você que nos acompanha pela Rede Século 21. Como é bom iniciar o nosso dia com a palavra de Deus, iniciar o nosso dia com a presença de Jesus. Tivemos esse momento tão belo, tendo Jesus para iniciar a nossa caminhada, para iniciar o nosso momento nesse dia do Senhor. Então, muito obrigado, você que nos acompanha. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço lá para o pessoal de Morrinhos, Goiás, que eu estive na quarta-feira, rezando a missa das mãos ensanguentadas. Um abraço a todos aqui da Rede Século 21, que Deus os abençoe. E a todos de Bitinga, de Jaú, que estão nos acompanhando. Tem a caravana de Bitinga. Cadê a caravana de Bitinga? Aê! E pessoal de Jaú, aê, que Deus abençoe a todos. E hoje, nós celebramos em nossa igreja, dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro. Francisco, um jovem que recebeu um chamado e viveu este chamado. Viveu imensamente Jesus em sua vida. E hoje, nesse dia 4 de outubro, nós iniciamos também, esse mês de outubro, o mês das missões. E exatamente isso que nós vamos trabalhar um pouquinho nesse domingo, experimentar da palavra de Deus, para rever um pouco o nosso chamado. Como que está o nosso chamado diante de Deus? Você que tem a palavra, vamos pegar a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. E nos diz assim: ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Um simples versículo, uma passagem pequenina, mas que nos mostra o chamado e a disposição de Isaías, quando ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, para viver o seu projeto. E nós, todos nós temos um chamado. E o que é um chamado? Muitas vezes acabamos nos perguntando:
Por que será que Deus escolheu a mim? Ou que Deus espera de mim? Qual que é o projeto de Deus na minha vida? E assim, olhando para essa leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, existem tantas pessoas, mas Deus escolheu ali Isaías. E ele se colocou disposto a servir, dizendo: eis-me aqui, Senhor. E assim nós também. Acabamos até mesmo nos questionando, dizendo: mas por que tantas pessoas, logo eu, que o Senhor vai me chamar? O que o Senhor quer de mim? E onde que também o profeta Jeremias, ele respondeu o chamado de Deus. E assim também essas palavras de Jeremias, possa ser as nossas palavras também, onde que Deus escolheu ali aquele homem e ali o capacitou. E a palavra de Deus nos diz assim, em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 em diante: foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque eu estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Nós vimos nesses dois trechos bíblicos, onde que em Isaías e Jeremias, eles se colocam para servir. Jeremias ali, que se sentia uma criança, pequeno, não sabia falar, mas Deus o capacitou e disse: não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. E o Senhor também se coloca ao nosso lado diante do nosso chamado. Deus se coloca conosco diante da nossa missão. Todos nós, nesse mês das missões, a gente já liga logo a parte religiosa, os missionários. Sim, os missionários que levam a palavra de Deus. Mas todos nós temos uma missão, todos nós temos um chamado. E esse chamado nós temos que viver de acordo com os preceitos e a vontade de Deus. E eu pergunto para você que está em casa, você que está nos acompanhando pela internet, pela TV, você que está aqui no auditório aqui participando conosco, qual é o seu chamado? E como tem respondido a este chamado? Será que nós estamos respondendo aquilo que Deus realmente deseja de nós? Como que está esse chamado que Deus nos faz? Nós podemos ver nesse versículo 8 aqui de Isaías, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu ouvi a tua voz e aqui eu estou. E Deus, quando Ele chama, Ele não empurra ninguém. Deus, Ele não faz que a sua vontade seja feita à força, empurrando alguém para fazer a sua obra. Pelo contrário, Deus, Ele nos chama no amor. Onde que Deus ali, diante daquela passagem de Jeremias, Ele diz: a quem enviarei? E aonde esse chamado brotou uma resposta: eis-me aqui. E aqui nós estamos, nesta manhã de domingo, dia 4 de outubro. E esse mesmo chamado que Deus fez a Jeremias, a Isaías, Ele também faz a você, a este chamado. Esse chamado diz: a quem enviarei? Aonde irei? E onde que nessa resposta, o Senhor também exige de nós um compromisso. Aliás, Deus não exige, Ele não empurra, como eu disse, mas sim a nossa resposta exige uma posição. E seja a nossa escolha diante do matrimônio, diante da vida conjugal, enquanto padre, enquanto você que tem o seu compromisso na igreja, a quem nós iremos? O que nós estamos semeando? O que nós estamos levando? E onde aqui nós podemos ver também, em Mateus capítulo 4,
versículos de 18 a 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E se adiantando dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Uma outra passagem também que nos revela e nos mostra este chamado do Senhor a cada um de nós. Em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. E aconteceu que ali, indo pelo caminho, lhe disse um: Senhor, irei seguir para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas eles respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porque tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E nós podemos ver, diante dessas passagens bíblicas, o chamado do Senhor que Ele nos faz. Deus nos chama. Chamou a mim, chama a você, a cada um de nós. E nesse mês missionário, mês das missões, nós também devemos dar a resposta que Isaías deu: eis-me aqui, Senhor. E onde que o Senhor nos convida, na gratuidade, na generosidade, esperando de nós uma resposta, esperando de nós um compromisso com a nossa fé. E onde o Senhor nos envia para sermos esses missionários? Nós podemos ver hoje, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, um jovem rico, que tinha tudo. Ele resolveu abandonar toda aquela sua vida, a riqueza, e ali, ou naquele chamado que Deus os fez a Francisco, que é uma frase até que se tornou conhecida: vai e reconstrói a minha casa, a minha igreja. E Francisco, assim ele fez, reconstruiu a casa do Senhor, colocou os seus bens a serviço de Deus. E todos nós aqui somos chamados. Deus chamou, hoje tem a caravana de Bitinga, tem pessoas aqui de Valinhos, de Jaú, chamou a cada um de nós, não simplesmente para passar um dia, mas porque talvez Deus tenha preparado também esta viagem para chegar até o coração de vocês, até o coração do Padre, até o coração de todos que aqui estão. E Deus nos chama. E neste chamado, nós temos que caminhar junto a Jesus, passo após passo, caminhando, deixando e permitindo que Deus venha nos conduzir. E este chamado do Senhor, nós temos uma música bem conhecida, aquela música Eis-me aqui, Senhor, todos nós conhecemos, né? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para viver o teu amor. E o Senhor, Ele nos chama. Ele chama a seguir os teus passos, a fazer a tua vontade. E se Ele nos chama, é por amor. Com certeza, todos nós que aqui estamos, Deus não coloca cada um de nós na face da terra no acaso. Todos nós temos o nosso compromisso, todos nós temos esse chamado, e Deus ali na sua bondade nos resgata. Ministério Excelsis, podemos cantar? Eis-me aqui, Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos dizer as respostas, a resposta de Isaías, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para viver o teu amor. Você que está em casa, cante conosco.
Coloque também a sua mão em direção ao seu coração e peça, ofereça a sua vida a Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor. Cantemos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é meu pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me guiou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor. Estamos aqui nesta manhã, reunidos em Teu santo nome, e que a Sua vontade, Senhor, possa se fazer presente em nossa vida. Que a Sua vontade, Senhor, venha nos conduzir. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacite dia após dia para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu chamado. Assim como o Senhor chamou a Isaías, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E que o Senhor possa alimentar em nós a confiança, para poder prosseguir fazendo a nossa caminhada. Que o Senhor possa, na sua bondade, nos alimentar a esperança, que esse chamado seja o sinal da Tua presença, e que o nosso ouvido, Senhor, esteja atento para ouvir a Tua voz. E que possamos responder: sim, Senhor, aqui estou. Quero seguir os Teus passos, quero fazer a Tua vontade, quero viver no Teu amor. O Senhor, que colocou em nós o Teu Espírito, nos ungiu como um profeta. Através do nosso batismo, o Senhor nos chama a ter o nosso compromisso com a nossa fé. Aqui estamos, Senhor Jesus. Nos reunimos nesta manhã em Teu santo nome. Aqui estamos. Conduza-nos. Que possamos sair da superfície e irmos para as águas mais profundas. O que impede de você ter esse mergulho, sair da superfície, ir até o encontro do Senhor? O que te impede para que você possa dar o seu passo na fé, a se colocar também como missionário, como construtor do reino de Deus? Todos nós somos chamados. Jesus ali, Ele chamou a tantos. Lembramos também daquela passagem de Mateus, o cobrador de impostos, que estava ali, fazendo o seu trabalho, ganhando dinheiro, até mesmo fazendo o seu trabalho, mas acabava ganhando, e o pessoal não gostava muito por causa do serviço dele. Mas Jesus não olhou a sua condição de pecador, e Ele disse: segue-me. E aquele homem deixou tudo e começou a seguir Jesus. Você que está em casa, você que está aqui, na rede século 21, Deus não olha a sua condição de pecador. Deus não olha para as suas misérias, mas Ele também te chama: vem e segue-me, venha seguir os meus passos, entrega-te, eu quero fazer morada em teu coração. Ouvimos também na palavra de Deus, onde que Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Que o nosso coração seja o local onde o Senhor possa repousar, inclinar a sua cabeça. Que o nosso coração
seja o local onde que o Senhor possa ali fazer o seu abrigo, a sua morada. Confie no Senhor. Lá em Jeremias, naquela passagem bíblica, o Senhor disse: não tenha medo, eu estarei contigo, eu estou contigo. E Jesus, Ele está com você. Mesmo diante da sua missão, que por mais que seja árdua, difícil, que pareça lhe ser impossível a caminhada, até mesmo diante das suas cruzes, Jesus, Ele pede: vem e segue-me. E Ele sabe da sua limitação, sabe da sua condição, sabe tudo que você tem vivido e vive. Ele sabe. E mesmo assim, Deus não desiste de você. Se você que está em casa não sente esse amor, achando que até mesmo Deus esqueceu da sua história, esqueceu de você, hoje, através da televisão, Deus entra na sua casa e diz: não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu vou te capacitar. Segue-me. Venha seguir os meus passos. E seguir os passos de Jesus é a gente ter o nosso coração também semelhante ao de Jesus. Em suas ações, na capacidade de amar, na capacidade de perdoar. Todos nós temos esse chamado. E vamos pedir a Deus que Ele nos capacite em nossa missão. Em Jeremias diz: desde o ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E desde o ventre materno, Deus já te conhecia. Deus te conhece. Ele sabe de toda a sua história. E antes do seu nascimento, Deus já te escolheu. Não para ser refém do pecado, não para ser refém do mundo, mas pelo contrário, Deus te escolheu para que você pudesse estar no coração de Deus. E que assim a nossa vida seja um verdadeiro louvor, os caminhos que Deus nos confia. E onde Deus nos enviar, vamos seguir esses passos. Onde que Deus nos enviar, vamos seguir. Porque o Senhor nos chama. Eu convido você que está em casa, você que está aqui, nesse programa Louvemos o Senhor, que possamos louvar o Senhor verdadeiramente. Você que nos acompanha pela internet, pela Século 21, talvez você está acordando agora, domingo, uma manhã gostosa, ligou sua televisão agora, e você não ligou no acaso. Deus te chama, e Ele espera de você uma resposta. Mesmo se o mundo não te valorizou, Deus, Ele te acolhe, estende a sua mão e diz: segue-me, aqui estou. E eu convido você a fechar um pouco os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa. Vamos nos unir ao Brasil neste momento em oração. Vamos confirmar o nosso propósito pelo nosso batismo e seguir os passos do Senhor. Vamos cantar. Santo Agostinho diz: quem canta, reza 2 vezes. E que esta música seja a nossa oração. E tenha certeza de que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Porque você é precioso. Você é querido por Deus. Deus te ama. Cantemos. Desde o ventre da minha mãe já te conheci, desde que nasceste, Jesus me escolheu. Mesmo sendo tão pequeno, me deste autoridade de teu nome anunciar a paz e a liberdade. Aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
o seu eterno amor. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o teu eterno amor. Aonde mandar eu irei. Cantemos. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Programa Louvemos o Senhor neste domingo, acolhendo o Padre Anderson Cardoso de Bitinga, São Paulo. Padre Anderson, uma alegria ter você aqui conosco, com o pessoal da cidade de Bitinga que veio. Estaremos juntos durante todo esse domingo, muito mais momentos de oração e de pregação. Estou muito feliz de pela primeira vez estar aqui junto com você, tá bom? Obrigado mesmo. Alegria minha, é um prazer estar aqui levando um pouquinho a palavra de Deus. Essa primeira pregação é o chamado. E também chamar quem está em casa a participar conosco. É verdade. Né? Talvez Deus está dizendo, vem e segue-me. Venha participar conosco nesse dia para louvar o Senhor, um dia tão especial que Deus reservou para nós. É verdade. E muito obrigado pela companhia, nós vamos passar o dia todo juntos aqui. Então nós vamos chamar esse povo a louvar a Deus e agradecer. Junto com esse ministério, né? Excelsis. Excelsis, que Deus abençoe. Amém. Padre Anderson, uma salva de palmas, irmãos. A gente vai fazer um intervalinho, é rapidinho, e a gente volta já já com o programa Louvemos o Senhor, ao vivo para todo o Brasil. Ligue para nós. Na sequência, Padre Eduardo, novena, Mãos Ensanguentadas de Jesus. Vamos ficar em pé, galera, com o ministério, cantando, louvando. É o Louvemos o Senhor. Onde mandar eu irei. Seu amor, seu amor. Seu amor eu não posso ocultar. Eis-me aqui, Senhor. Quero anunciar Para o mundo ouvir para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. aonde mandar eu irei. Aonde mandar eu irei. Seu amor, seu amor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir Quero anunciar para o mundo que Jesus, ouvir Jesus que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu cante, irei. ouça. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.